pessoal, vamos iniciar aí as nossas aulas referentes ao React Native. Nós já vimos a parte do React, né? Já vimos a parte do Node. E agora, na sequência, vamos estudar o React Native, programação mobile. Então, a gente vai começar com alguns conceitos. Na sequência, a gente vai repassar aquela parte de instalações, assim, muito rapidamente, nesses dois momentos, e depois nós já iniciaremos a construção de uma nova aplicação, né? Vamos iniciar a construção de um projeto que a gente vai desenvolver nesse módulo aqui. Então, vamos lá. React Native. E o que é o React Native? Eu já venho falando com vocês, a gente já vem conversando, mas é a versão do React para desenvolvimento mobile. Ele tem uma característica multiplataforma, e onde a gente pode manipular cada plataforma assim de maneira diferente, né? De forma que o mesmo aplicativo a gente pode rodar em ambientes Android, como também no iOS. Tá? Ele possui uma interface nativa, quer dizer, nós vamos executar o nosso aplicativo no celular de forma nativa e não de forma híbrida, né? como uma espécie de um WebView, ou então por meio do navegador do celular. Mas será uma interface nativa que a gente vai utilizar. E aqui é mais ou menos a estrutura, né, de trabalho, né, em termos de arquitetura. A nossa base é JavaScript, e ele possui um package, né, que é um Metro Bundle, que vai gerar o bundle.js, e ele vai fazer uma ponte aí para as interfaces Android e iOS. Essa é a ideia básica da arquitetura do React Native. Em termos de sintaxe, a gente observa aqui a declaração de componentes, que é igual à da web, que nós já vimos, nós já estudamos. Nós não usamos HTML, sim componentes próprios, e a gente já tem um pouquinho de familiaridade, né, com o módulo que nós estudamos dentro do React, né? E nós aplicamos estilos sem classes ou IDs, como a gente já vem falando. Olá, Marcela, boa noite, já estamos aqui na nossa aula. E todo o texto é um componente, né? Text. Ele não existe uma estilização própria, né? Como a gente costuma fazer lá no HTML, né? Onde a gente usa aqueles H1, H2, H3. Não, a gente vai fazer uma estilização própria. Então, a gente tem aqui mais ou menos o estilo do nosso desenvolvimento, e a gente vai ver isso aqui na prática. Tá? Nós já iniciamos a parte do React, né? Já vimos no outro módulo, então a gente já está mais ou menos familiarizado com algumas coisas, e a gente vai ver que isso não muda. Né? Um detalhezinho que chama atenção aqui é que aqui na parte de estilos, né, vocês vejam que a gente não tem aquele tracinho, né, aquele hífen, né, que separa, por exemplo, fonte rate, né, align itens, por exemplo, né, é um pouquinho diferente. Mas nós veremos isso aí no decorrer do nosso desenvolvimento. Vamos seguindo em frente. Bom, e um detalhe é que normalmente alguns me perguntam aí sobre o Expo, né, e nós não iremos, nesse módulo, utilizar o Expo. O Expo é um SDK com um conjunto de funcionalidades prontas para usar câmera, vídeo, integrações, e nele não é necessário configurar o emulador. Essa seria uma grande vantagem. No nosso caso aqui, a gente vai precisar de utilizar um emulador. Né? Agora, nós não iremos utilizá-lo. E eu digo assim para vocês, assim de uma forma resumida, eu diria que o Expo é um framework opinado, quer dizer, a gente vai ficar preso ao Expo. E nesse primeiro momento eu queria não trabalhar com esse tipo de limitação. Limitação sobre o controle do código nativo. Tá?
Várias bibliotecas não têm suporte para o Expo, e a grande vantagem é que o Expo liberou seu conjunto de ferramentas prontas para que a gente possa utilizar nos nossos projetos. Tá? Beleza, a gente termina essa parte, agora a gente segue com a parte do ambiente de desenvolvimento do React Native. A gente vai passar rapidamente, né, nessa etapa, até porque esse processo aqui já ocorreu no outro módulo que nós trabalhamos, mas de qualquer forma a gente vai dar uma passada. Tá? Eu vou seguir esse meu roteiro, que vai estar disponibilizado para vocês. Bom, o primeiro passo para a gente poder iniciar o desenvolvimento do React Native é a configuração do ambiente, principalmente a configuração do emulador. Então, olha, eu já vou mostrar para vocês de antemão aqui, tá, que eu já executei o meu Android Studio e necessariamente para vocês acompanharem essas aulas, vocês terão também que instalar o Android Studio para que vocês possam usar esse carinha aqui, que é o emulador. Ô, Tá? Rubens. Daqui a pouquinho a gente vai abrir, Ricardo, o emulador e eu vou mostrar para vocês as funcionalidades dele dentro do projeto. Tá? Não, a minha dúvida é, o emulador ele tem, Boa noite, o Android Vitor Studio ele Hugo. tem versão para Linux? Sabe me dizer? Sim, o Android Studio ele trabalha com multiplataforma também. Ele não é só o Windows, né? Você pode utilizar também eu tô na plataforma Linux agora e... Não, sem problema. Você pode utilizá-lo lá também. Tá? Na verdade, essa parte Android, né, ela vai ser compatível com Windows e com Linux, né? Só não vai ser no caso, o Mac OS, né? Que seria o iOS. Né? Aí seria diferente. O nosso foco aqui vai ser o Windows, mas no Linux você não vai ter dificuldade nenhuma para você poder utilizar esse emulador, tá? Sem problema. Mas beleza, eu só quis mostrar inicialmente para vocês, tá? O emulador, e depois eu vou mostrá-lo em execução. Então, em execução, você clicando nesse botãozinho aqui, ó, ele já vai apresentar para vocês o emulador, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, vamos lá, vamos voltar. Então, para testarmos as nossas aplicações em dispositivos reais, iremos utilizar emuladores que são apps que imitam o funcionamento de um dispositivo físico dentro do nosso sistema. Infelizmente, no Windows e no Linux, ainda não é possível configurar um emulador de iOS de forma nativa, e por isso, nessas duas plataformas, o foco será Android, como agora há pouco eu comentei com o Ricardo, né? Então, para testarmos um ambiente de desenvolvimento para Android, nós iremos instalar o JDK, assim como as ferramentas adicionais, né? Para a gente poder executar esse aplicativo no emulador. Bom, então a gente tem aqui um guia, tá? Para vocês instalarem, configurarem o Android Studio, o emulador. E eu digo para vocês que é uma coisa assim muito simples e a gente vai estar aí disponível para trocar ideia com vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade, para vocês instalarem no ambiente de vocês. Tá? O fato é que o nosso curso é voltado para o Windows, né? Então a gente vai focar essa parte do Windows. Agora, se você trabalha com Linux, como o Ricardo comentou, você não vai ter dificuldade. Tá? Bom, no caso do Windows, né, eu recomendo fortemente a instalação do Chocolate. Né, e muitos já instalaram no módulo passado, então eu vou passar aqui rapidamente, né, e tem aqui o passo a passo, vou disponibilizar esse material para vocês, com a sequência da instalação, a configuração do Chocolate. Para a gente poder configurar o ambiente Android no Windows, nós vamos precisar instalar 4 dependências: o Node, o Python 2, o JDK e a SDK do Android. Tá? E aí a gente vai precisar, obviamente, ter um Node instalado na máquina. Né?
E nessa altura do nosso curso, todos vocês já têm ele instalado. Tá? Então, no caso, vocês podem até conferir na instalação Node que vocês têm, e aí vocês fariam a instalação, no caso do Python e do JDK, utilizando esse comando aqui, choco install -y python 2 jdk8. Tá? Então, se vocês tiverem algum problema, nós vamos trocando ideias, tá? Estou disponível aí para poder orientá-los. Bom, se você tiver o JDK instalado em sua máquina, certifique-se de que sua versão seja 8. Agora, com as dependências instaladas, a gente instala o CLI, Command Line Interface do React Native. Esse CLI que a gente vai desenvolver os nossos projetos, tá? A criação dos nossos projetos, os testes dos nossos projetos, tá? Beleza. Bom, aqui a gente tem a forma de instalar o React Native CLI, né? Eu recomendo que vocês usem o Yarn, tá? Yarn Global Edge React Native CLI. Você faz essa instalação. Se tudo der certo, se tudo correu bem até aqui, você conseguirá executar o seguinte comando. Então, se você fizer esse React Native Version, então eu vou até fazer aqui, eu estou com o meu terminal aqui. Aliás, eu vou até fazer o seguinte. Deixa eu copiar esse comando aqui, que eu não quero perdê-lo, que a gente já vai executar daqui a pouquinho. Mas você executando esse comandinho aqui, ó, React Native traço version. Ele vai mostrar a versão do CLI instalado. E no nosso caso, nessa pasta aqui, nós não temos nenhum projeto criado no React Native. Tá? Bom, deixa eu voltar no ambiente aqui, parece que chegou alguém, é o Luiz Henrique. Boa noite, Luiz, já iniciamos aí a nossa aula, tá? Estamos dando sequência aqui. Bom, voltando aqui, nós já vimos, né, a instalação do CLI, já está tudo ok, já tem lá a nossa versão. Bom, após esse passo, eu recomendo que seja instalado o Android Studio, como eu falei com vocês, tá? Para a gente poder utilizá-lo como emulador. Após a instalação do Android Studio, nós vamos vocês podem criar um projeto no Android Studio simplesmente para poder abrir esse AVD. Então, no meu caso aqui, por exemplo, ali eu criei um projeto, mas eu não mexo nele, simplesmente para poder utilizar esse emulador. Tá? Beleza. Em seguida, faça as configurações no Windows. Né? Então, a gente precisa fazer as configurações do SDK no Android do Windows. Então, para isso, você vai entrar lá no painel de controle do Windows, você vai abrir o seu sistema, né, as configurações avançadas, variáveis de ambiente, você já tem experiência nisso, né? Se não tiverem, basta entrar em contato, que eu vou estar orientando vocês, e vocês vão configurar essa variável de ambiente aqui, olha, de sistema, chamada Android Home. E aí vocês vão indicar em que pasta está instalado o SDK do Android. Tá? Eu vou passar, qualquer dificuldade, a gente vai conversando, tá? Me coloco à disposição aí para poder estar orientando vocês. E aí eu tenho aqui algumas imagens, né, para poder ajudar nessa instalação, nesse processo. E nessa janela, né, de variáveis de ambiente, vocês também vão configurar o path, que é o caminho, né, para que vocês possam executar os comandos de qualquer lugar. Para isso, você vai configurar lá nessa variável path o caminho para Platform Tools e Tools. Ok? Bom, então a gente encerrou aqui essa parte de configurações de ambiente. Tá? Como eu disse para vocês, esse material vai estar disponível e se vocês tiverem qualquer dificuldade, entrem em contato que eu vou estar orientando vocês. Tá? Bom,
Bom, agora a gente vai para a parte da criação do nosso primeiro projeto. Então, iniciamos falando sobre os conceitos do React Native, né, que vai ser utilizado para a gente poder desenvolver as nossas aplicações mobile, dando sequência aos estudos que nós já iniciamos sobre o React. E agora vamos criar a nossa primeira aplicação já utilizando o React Native. Tá? Então, para a gente poder criar o nosso projeto, a gente vai utilizar esse comandinho aqui, npx, né? Vamos ver, eu acho que eu ainda estou com ele aqui na minha área de transferência. Sim, já estou. Então, npx, React Native, init. Eu dei este nome para o projeto, vocês podem usar o nome que vocês quiserem. Tá? Vocês podem chamar de First Project React Native, apenas, eu coloquei um FireTag aqui. E aí você vai dar Enter. E depois desse Enter, você vai tomar um café, tomar uma água, dar uma relaxada. E a gente vai ter que aguardar um pouco, tá? Porque esse processo aqui, ele demora aí alguns segundos para poder ele criar e configurar toda essa parte do nosso projeto. Eu vou aproveitar para estar fazendo aqui alguns comentários para vocês de que esse npx que vocês viram, né, que a gente utilizou aqui, ele já facilita a criação do projeto, quer dizer, ele já vai definir todas as configurações iniciais de maneira que a gente já vai obter um projeto pronto. E nós vamos simplesmente, após a criação desse projeto, nós iremos abri-lo com o Visual Studio Code, onde nós vamos implementar já algumas alterações. E a gente vai estar já gerando a nossa primeira versão da nossa aplicação, dessa aplicação mobile. Tá? Ele já está terminando, enquanto ele processa aqui, eu vou aqui voltar para a nossa transparência e já vou comentando aqui. Parece que chegou mais alguém aí, é o Leonardo. Boa noite, Leonardo, já iniciamos aqui, estamos dando sequência na nossa aula. Muito bem, então vamos ver se já terminou. Bom, está terminando, né, a instalação. Bom, ao final da instalação, ele vai apresentar uma telinha, como essa aqui, né? E aí, com o aplicativo instalado, a gente vai abrir o Android Studio. No meu caso, eu já estou com ele aberto. Então, vamos executar o emulador. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Android Studio está aberto. A gente abre aqui o nosso emulador, que é esse cara aqui, ó. Clicando nesse botãozinho aqui, ó, automaticamente ele já vai abrir esse nosso emulador de celular, que é esse carinha aqui. Tá? Esse carinha que vocês estão vendo aqui. Vamos ver se já terminou. Já aguarda um pouquinho. Bom, agora fechou. Vocês vejam, né, que está de acordo com o que eu tinha apresentado para vocês inicialmente. Então agora a gente entra na pasta. Agora eu vou dar um CD, vou entrar na pasta que ele criou. É essa pasta aqui. Lá. Vou digitar o code ponto para poder abrir o projeto. O VS Code. A gente aguarda um pouquinho. E aí vocês vão observar aqui que ele já criou toda a estrutura de um projeto com essas configurações React, que a gente já vem estudando. Né? Já vimos no módulo anterior. Tá? Então a gente vai dar sequência aqui, vamos continuar no nosso roteiro. Vamos lá, então abrimos aqui a nossa aplicação no VS Code. E aí, pessoal, o que a gente já pode fazer? Como ele já criou a aplicação, a gente já pode executá-la. E vamos executar essa aplicação inicial que ele já criou. Então, aqui dentro do VS Code, eu vou abrir um terminal. Tá? E nesse terminal aqui, eu vou simplesmente executar esse comando aqui, ó. React Native Run Android. Vamos lá. Aqui, ó. React-Native espaço Run-Android. Eu vou estar comentando com vocês na sequência que sempre que a gente vai
iniciar do zero uma aplicação, nós utilizamos essa instrução aqui, ó, React Native espaço run Android. Tá? Bom, ele vai demorar um pouquinho para poder subir essa aplicação, até porque é a primeira instalação, né, que ele está fazendo, é a primeira execução. Tá? Então a gente pode acompanhar aqui, ó, que à medida que ele vai desenvolvendo, ele abre automaticamente essa telinha aqui, ó, que é aquele que corresponde àquele Metro Bundle, né? E aí, enquanto ele vai abrindo, a gente prossegue aqui nos comentários, olha só. Uma vez finalizado o processo, será aberta uma janela nova no terminal chamada Metro Bundle, que é exatamente essa aqui, ó. Está sendo executada, né? Bom, esse terminal converte todo o código React Native em um arquivo bundle, como nós apresentamos lá na arquitetura inicial, no início dessa aula. Da mesma forma que o Webpack faz para o React para a web, que a gente já viu, né? Quando a gente viu a parte do React. Todos os arquivos JS são convertidos para um único arquivo chamado bundle.js. E esse único arquivo é enviado para dentro do emulador. Então a gente tem esse cenário aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui, olha. Tá? Então, à medida que ele vai evoluindo, tá? Eu já coloquei, essa tela aqui de fato já é a tela que ele vai apresentar, mas vocês vão ver que ele vai fazer aqui uma interação com essa telinha do emulador. Tá? Na medida que ele vai fazendo todo esse processo aqui, né? De geração, né? A execução desse Metro Bundle, né? A geração do bundle.js. Tá? Vamos ver se ele já está iniciando. Acredito que ele demore um pouquinho mais. Eu queria que vocês acompanhassem esse processo. Bom, agora parece que ele já vai iniciar aqui. Então vocês vejam que, olha, ele já iniciou, tá vendo? Ó, ele já começou a gerar aquele bundle.js, né? E já começou a gerar a aplicação e a gente já começa a ver o resultado aqui, ó, já no nosso emulador. Então vocês vejam que o Android Studio, para nós, ele só vai servir para isso, para abrir esse emulador, para mais nada. E prontinho. Está lá a nossa aplicação criada. Essa telinha inicial aqui, ó, ela refere-se à aplicação que foi gerada por aquele comando, que eu vou até retornar aqui para mostrar para vocês, que é esse comando npx. Esse comando npx, ele já criou, né, ele cria essa pasta já com a nossa aplicação. E no momento em que eu executei o React Native espaço run Android, ele fez todo esse processo. Tá? Ele executou esse Metro Bundle e já gerou o bundle.js, né, que apresentou já uma comunicação aqui com o nosso emulador. Tá? Então, esse Android, só para ficar muito claro para vocês, esse Android Studio, olha, que vocês irão instalar na máquina de vocês, ele simplesmente vai servir para a utilização desse emulador. Tá? Essa é a nossa ideia. E existem outras alternativas, mas eu recomendo fortemente que vocês façam isso, porque isso aqui não tem erro. Tá? Não tem erro. Uma vez que você instalou o Android Studio, não tem erro. Tá? Muito bem, então voltamos aqui para o nosso material, para a gente poder dar sequência. Bom, após o emulador abrir a nossa aplicação uma vez, das próximas vezes, não será necessário executar o comando React Native Run Android, como nós fizemos, novamente. Basta executar React Native Start. Tá? Bom, mas nada impede. Se você quiser rodar o React Native Run Android, sem problema nenhum. Tá? Ele simplesmente vai desenvolver esse processo todo novamente. Tá? Muito bem. O comando acima também executa o Metro Bundle.
E o Metro Bundle abre a seguinte janela. Isso aqui que a gente mostrou para vocês nesse processo. A janela acima necessariamente deve permanecer aberta. Então, durante o nosso desenvolvimento, essa janelinha aqui tem que estar aberta. Tá? E detalhe, se você fizer uma alteração no seu código, automaticamente ele já vai refletir aqui no nosso celular. Nesse celularzinho nosso que está sendo emulado. Tá? A janela acima necessariamente deve permanecer aberta. Caso ela seja fechada, execute, você tem que novamente executar esse comando. Ou o React Native Start ou o React Native Run Android. Tá? Isto é necessário para que seja feito o reload no emulador, onde poderemos visualizar a atualização da nossa codificação no VS Code. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Bom, após concluir o processo de abertura da aplicação no navegador, o resultado deve ser esse aqui. Foi como nós mostramos para vocês, né? Deixa eu minimizar aqui o Windows, olha. E é exatamente isso que ele está apresentando, né? Foi esse resultado. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês agora aqui o seguinte, olha. Vamos selecionar o nosso emulador, nosso celularzinho aqui, né? Então eu digo aqui o seguinte, ó, clique no emulador e pressione Ctrl Function R. Então se você clicar aqui, ó, der um Ctrl Function R, observe o efeito que ele gerou aqui, tá vendo? Ó? Efeito. Esse é um efeito de reload, tá? Para fazer o reload na aplicação no emulador. Ou então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode selecionar a janela de execução do bundle e pressionar a letra R. Então, eu vou fazer agora essa outra parte para vocês verem. Eu estou aqui com essa janelinha. Então, ele mesmo já dá essa indicação. Para fazer o reload do aplicativo, pressione o R. Então, você vai selecionar a janelinha e dá o R. Observem aqui o celular, olha. Olha lá. Você vê que ele já vai reiniciando. Tá? E voltou àquele estágio inicial. Ok? Essa é a ideia. Então, se por acaso falhar alguma coisa, você está aqui no VS Code. Se falhar alguma coisa, executa aquele React Native Run Android novamente. Ele vai começar tudo de novo, ele vai abrir essa janela do Metro Bundle, e aí o seu emulador, estando aberto, ele vai automaticamente refletir aqui o resultado da sua codificação, da codificação da sua aplicação. Ok? Bom, dentro do Visual Studio Code, já com a nossa aplicação aberta, o que a gente vai fazer? Vamos promover agora uma alteração para a gente apresentar alguns detalhes para vocês, tá? Nessa nossa aplicação. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, estou aqui no VS Code, vou abrir o app.js, vou selecionar todo esse cara aqui e vou apagar esse cara. Vou substituir, quer dizer, tudo isso aqui que ele fez foi com base nesse aplicativo aqui, tá? Nesse app.js. Esse app.js que foi gerado automaticamente pelo NPX, ele gerou essa interface inicial. A gente vai mudar isso aqui. Tá? Então, eu selecionei tudo, vou vir aqui no nosso .doc, vou mostrar para vocês, que vocês podem até selecionar por aqui. Tá? A gente seleciona por aqui, volta lá no VS Code, vou dar um Ctrl V, e a gente vamos colando aqui à medida que a gente vai selecionando lá o nosso código. Eu vou vir aqui novamente, tá? Vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V, né? Falta mais um pedacinho. A gente vai pegar isso aqui, vamos selecionar tudo, vamos colar aqui embaixo. Acabou, a gente não tem mais nada, então a gente vai agora salvar a nossa aplicação e aí nós vamos salvar, né? À medida que a gente salvar isso aqui, naturalmente ele vai ter que apresentar um outro resultado, né? Vamos abrir aqui o nosso emulador.
Bom, ele ainda está com a versão anterior. Eu venho aqui, ó, vou dar um Ctrl S. Tá? A gente vê que ele já está mostrando para a gente lá a nossa nova interface. Tá? Automaticamente. O fato de eu ter salvo aqui, ele já apresentou aqui já esse bem-vindo ao React Native PyTest. Tá? Bom, eu vou continuar no meu roteiro aqui, que eu quero fazer umas observações com vocês. Olha só. A gente vai analisar o código a partir desses comentários que eu coloquei aqui, que eu não quero perder nenhum detalhe. Olha, analisando o código desenvolvido, a gente percebe algumas diferenças do React Native para o React. No entanto, a maioria das coisas são muito parecidas. A maioria das coisas que a gente faz aqui, ó, olha, as importações, né, que nós fizemos. É claro que nessa aplicação aqui a gente colocou tudo dentro do app.js. Claro que a gente vai estar mudando isso aqui para as próximas aulas. Tá? Isso aqui é apenas uma demonstração. Tá? A gente faz essa separação aqui da parte de estilização, olha. Tudo dentro do app.js. A gente vai separar isso aqui nas próximas aulas, tá? Mas esse arquivinho aqui, ó, ele foi o responsável por gerar, desculpe, essa interface, né, que a gente viu aqui, ó. Tá? Beleza. Bom, mas continuando aqui, né, falando da semelhança, por exemplo, ainda podemos continuar declarando componentes no formato de classe. Então, a gente vai ver aqui, ó, que a gente criou aqui um componente no formato de classe, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né, quando a gente apresentou o React. Vamos lá. Bem como no formato de função, que eu também poderia utilizar. Portanto, a forma de declarar componentes é exatamente igual dentro do React para o Web e do React Native Mobile. Na outra disciplina, em paralelo, a gente vai estar desenvolvendo uma aplicação React, aí vocês vão poder constatar isso, né? Da semelhança que há entre esse desenvolvimento, web e mobile, porque tudo é JavaScript, né? A mudança do React Native para o React para o web são as tags que iremos utilizar no JSX, né, que é aquela parte do HTML, que são muito parecidas com o HTML. Por exemplo, a view é como se fosse a div do HTML. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui a nossa view, né? Tem a nossa view. Aqui, ó. Ele funciona como um container, tá vendo? Olha, que está agrupando aqui, né, esses textos que a gente exibiu aqui, ó. A gente está exibindo, né, esses dois textos, olha, nesses dois componentes text. E aí, quem está agrupando esses caras é esse view, né, que tem aquela característica de container, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre como é que esse cara está sendo estilizado, tá? Essa view. Bom, mas voltando aqui, e o text como se fosse qualquer texto, pois no React Native os textos não possuem uma estilização própria, como nós já falamos, né? A gente não tem um H1 como a gente tem lá na web, ficando com uma interface maior em negrito e em negrito. E eles também não possuem resultado semântico, por exemplo, não há texto que represente o título da página, né? Que é o caso do H1, né? O que define um texto diferente do outro no React Native são as estilizações que o desenvolvedor define para ele. Veja, por exemplo, no nosso código, a definição da estilização para o container. Então, vamos lá. Olha, quem é esse cara? Quem é esse container? Utilizamos CSS com uma sintaxe utilizando Flexbox, tá? Então, olha, eu já trouxe isso aqui para vocês, mas olhando aqui para o nosso código, a gente vê o seguinte, olha. Nós importamos inicialmente o container
esse componente, né? E aqui, olha, nós já definimos uma estilização para ele, a estilização desse container. E essa estilização, ela ocorre aqui, ó, aqui embaixo. Então, vocês observem que isso aqui é basicamente o quê? CSS. É por isso que é tão importante esses conceitos de CSS estarem bem, assim, digamos, dominados, né, por vocês, né? Quer dizer, vocês têm que conhecer o CSS porque a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo a estilização desses nossos componentes, tá? Eu recomendo fortemente aqueles videozinhos lá do nosso cursozinho de web, né, que eu já disponibilizei lá para vocês, já indiquei para vocês, e a gente está avançando bem lá, vocês vão aprender o conceito de Flexbox. Lá eu expliquei, assim, com muitos detalhes, a ideia do Box Model, como é que ele funciona. Então é muito importante que vocês entendam tudo isso para que a gente não tenha que se dedicar a essas explicações aqui, né? A gente possa focar especificamente na parte do React Native, tá? Bom, no React Native, todos os elementos por padrão já possuem esse display blocks, ou melhor, desculpe, display flex, tá? Que é como os itens são distribuídos dentro do container, que são aplicados automaticamente em todas as views e em todos os testes da nossa aplicação, tá? Muito bem. Uma outra observação sobre o display flex é que, por padrão, todos os elementos no React Native possuem flex direction column. Ou seja, se adicionarmos um texto embaixo do outro texto, ele vai automaticamente ficar abaixo do texto anterior. Então, nessa janelinha aqui, olha, a gente pode ver isso. Olha. Quando a gente manda escrever um texto sobre outro, automaticamente ele já adota esse padrão column, né? Colocando sempre um embaixo do outro. Tá? E eu volto a dizer, por isso que é tão importante vocês verem esses conceitos lá naquelas aulas de web. Tá? Existem algumas outras diferenças entre o React para a web e o React Native, mas isso são detalhes, né, que a gente vai ver no decorrer do nosso desenvolvimento. Tá? Então, a gente vai repassar aqui o seguinte, para a gente poder concluir essa primeira aula. Nós iniciamos apresentando os conceitos do React Native. Em seguida, eu citei a parte de ambiente, né, que você precisa utilizar. Como nós estamos já desenvolvendo esse curso de React, basicamente vocês, se fizeram todas aquelas etapas anteriores, já estão com o ambiente todo instalado, todo configurado, restando apenas vocês instalarem aí o VS Code, desculpem, o Android Studio, tá? Que é esse softwarezinho aqui, basicamente para a utilização desse carinha aqui, que é o nosso emulador. Você abriu o emulador, ó, minimiza aqui e esquece. Tá? Esse cara aqui, ó, ele vai se abrir automaticamente no momento em que você apertar esse botãozinho verdinho aqui, ó. Automaticamente esse carinha aqui vai abrir e vai interagir, o emulador automaticamente vai interagir com a sua aplicação. Tá? Essa é a ideia do nosso curso. E a gente vai agora prosseguir, iniciamos, né, o projeto com um comando básico. A gente vai rever aqui, vamos rever aqui novamente. Nós iniciamos a criação desse projeto utilizando o npx, que é esse comando, que ele já criou toda uma estrutura para a gente dentro de uma pasta que recebeu o nome do projeto que nós fizemos. Na sequência, nós abrimos o projeto no VS Code e aí fizemos uma alteração apenas para demonstrar para vocês a execução de uma aplicação assim
personalizada, digamos assim, uma aplicação bem simples, utilizando o Container View, e exibindo dois textos lá na nossa tela, um bem-vindo React Native e um PyTest. E todos esses componentes aqui, ó, View, a gente colocou aqui, ó, o container, né, e o container, a gente colocou aqui esse welcome, né, também. Nós definimos a estilização desses dois carinhas por meio desse styles, que a gente vai ver com muito mais detalhes nas próximas aulas. Tá ok? Então é isso, pessoal. A nossa ideia de hoje era apresentar os conceitos, apresentar o ambiente e criar uma primeira aplicação, utilizando o React Native, uma aplicação mobile. Tá? Espero que vocês tenham entendido